Masnon Construções. Fornecemos material para confirragem. Fazemos a confirragem e o respectivo betão. Garantimos transporte, homens habilidosos e betoneira para a flexibilidade do processo. Masnon Service. Deixe-nos dar um toque no seu edifício. Omnipotente, omnipresente e omnisciente. راجع الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. Aflão, quem é mestre de cerimônia? Ele é o porta-voz do anfitrião ou da instituição que o contratar para o evento legal. Ele é a autoridade discreta, isto é, ele deve brilhar para que o evento brilhe, mas claro, sem roubar o protagonismo do anfitrião. É o fio condutor, isto é a pessoa que dá sentido à transição entre uma etapa a outra. O mestre de cerimônias, ele é o termômetro do evento. Quer aprender mais dicas? Então inscreva-se agora no treinamento híbrido e intensivo e torne-se um MC profissionalmente reconhecido e comece a faturar. Masnon Acomodação. Oferecemos hospedagem na Praia do Belém, um lugar tranquilo para a sua temporada. Quartos climatizados, TV, geleira e água quente. Visite-nos. Masnon Acomodação. Estamos no bairro do aeroporto. Faça já a sua reserva pelo número 8724 87 230. Masnon Acomodação. Um aconchego fora de casa.
Cordiais saudações, minhas caras, meus caros internautas. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Mais Non Podcast. Quinta-feira sim, quando forem 16 horas, a gente chega aí no seu aparelho eletrônico para lhe trazer mais uma conversa super interessante, não é? Hoje, dia 25 de junho, dia que celebramos o Dia da Independência Nacional, né? 51 anos depois de nos livrarmos aí, do colonialismo português. Ah, uma data para reflexão de Moçambique, ontem, Moçambique hoje e Moçambique amanhã. Todos nós somos convidados a pensarmos o que é que nós queremos de Moçambique. Estamos integrados nas nossas plataformas digitais, Facebook, YouTube, Instagram e também estamos no TikTok. Desde já, convide amigos, familiares e demais conhecidos para seguirem esta live. Porque não? Ajuda-nos compartilhando esta live. Coloca gosto, não custa nada, é 100% gratuito. Coloca aí o comentário de onde é que vê esta live, não é? Coloca aí ligado a partir de onde. E por que não? Durante a conversa com o meu convidado, que já se encontra aqui nos estúdios da Mais Non Service, vai poder acompanhar, não é? E também comentar, por que não é? E se tiver alguma dúvida, vai deixando também ficar aí as suas questões. Importa salientar ao cara convidado que temos espaço de publicidade aqui no Mais Non Podcast. Então, desde já, convido-lhe para entrar em contato com a nossa equipe de produção, não é? Comercial, né? Vai deixar ficar aqui aquilo que é o seu anúncio, a sua marca, o seu serviço, a sua empresa, para que seja divulgado aqui durante as edições do podcast João 8. Podcast, mais non podcast, isso aqui é, né? Fazemos transmissões ao vivo, né? De cultos, cruzadas, avivamentos, seminários, festas, graduações e demais eventos que sejam do seu interesse em diversas plataformas digitais. Motivo do que suficiente também para entrar em contato com a nossa equipe da comercial ali, para fechar este contrato, não é? Este memorando, este serviço e leve o seu evento para além e fronteiras. Estou aqui hoje com o meu convidado, onde vamos falar um pouco da desmitificação, né? Da abstração, naquilo que é os conteúdos da matemática e também da física no nosso cotidiano. Por quê? Algumas pessoas têm dito que estudam física, estudam química, vários são os conteúdos, mas na prática não são aplicáveis. Eles não veem a relevância de estudar tantos conteúdos de matemática e física. Então, hoje convidamos aqui o nosso grande professor, Samson Mukumbe, né? Ele que é o professor de matemática, mas vai tocar um pouco também dos assuntos referenciados à física. Vai nos dar como é que esses conteúdos que os professores têm lecionado nas salas de aulas são aplicáveis no nosso dia a dia. Se calhar nós aplicamos, só que não sabemos que são aqueles conhecimentos. Então ele está aqui para, de forma pedagógica, didática e mais simples possível, todo internauta sair esclarecido na tarde de hoje. Prof. Mukumbe, saudações e seja bem-vindo ao Mais Non Podcast. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para este momento de conversa com o promotor do podcast Mais Non. Então, espero que todos se beneficiem, estejam aí preparados para, nesta hora de tempo, ouvirem, contribuírem com o seu saber, além daquilo que aqui vai ser discutido. Muito obrigado. Muito canmambo, Prof. Samson, por aceitar aí o nosso convite. Mas quando recebeu o convite, qual foi a sensação? Né?
Bem, a sensação foi ótima e fiquei assim, uau, logo no dia 25, dia da independência. Então, este é o momento também de felicitar a todos aí em casa, todos internautas, por mais um ano da passagem da nossa independência, nós moçambicanos, e desejar que cada um aí alcance e viva a sua própria independência junto com o país ao qual todos nós pertencemos. Então é um prazer, sim. Eu fiquei feliz e entusiasmado, especialmente porque toca um campo da ciência que tem muito a ver comigo, que é a matemática, com a qual disciplina, ramo da ciência, com a qual muito me identifico. Há Então quanto é um tempo, há prazer quanto estar aqui. tempo, há quanto tempo está na área de lecionação? É difícil estipular porque existe a lecionação formal e informal. Então eu posso aqui dizer que nasci já Já lecionando, professor. já professor. Então Pois é. não há datas que possam especificar exatamente quando. Muito bem, muito canimambo. E qual é a expectativa nesta edição de hoje sobre este tema? A expectativa é enorme. A expectativa é que tudo que for aqui falado possa encorajar a todos que neste momento nos jovem, quer sejam estudantes, Exato. quer sejam pais de carreiras de educação, todo o público-alvo, para que possa aplicar e sair do mito para os factos sobre o que a matemática é e o que a física é no cotidiano. Exatamente. Eh, bom, as pessoas, ou a maior parte das pessoas, né, que já estudaram, continuam em alguns momentos com dúvidas da relevância de estudar aqui alguns conteúdos e desde já quero pedir ao professor, né, para que esclareça essa dúvida aos nossos internautas. Muito bem. É uma questão muito importante a que me coloca e valido também a preocupação que os próprios estudantes, alunos têm hoje em dia, porque essa questão mesmo em sala de aulas ouvimos, não é? Eles perguntam Exato. muitas vezes, mas isto aqui estamos a estudar a matemática, a física, é para aplicar aonde, né? Onde é que eu vou aplicar derivadas, onde é que eu vou aplicar funções na Yeah. vida cotidiana, Logaritmos, logaritmos, yeah, o que quer que seja, hipotenusa, exatamente. teorema de Pitágoras. Exatamente. Para que serve, né? Exato. Se estamos num país, né, onde a tecnologia ainda não se faz sentir assim tanto. Bem, eu tenho dito e acalmado a eles no sentido de, primeiro, o objetivo do ensino é abrir as nossas mentes. Este é o principal objetivo. À medida que os alunos dedicam-se, entregam-se, fazem os exercícios, fazem os trabalhos individuais, quer em grupos, as pesquisas envolvidas, para fazer um TPC, que parece algo simples, né? Um TPC vai envolver muita coisa, por exemplo, a revisão da matéria, né? Processar a aula dada, como foi dado, o que o professor falou, não é? Uhum. Então, tudo isso, e hoje em dia com as TICs, a IA, inteligência Exato. artificial e todas as plataformas digitais, faz com que eles tenham acesso a muita informação que Há muita informação vai ultimamente, de abrir, facto. que abre de facto Yeah. as suas mentes e pode abrir as suas mentes. Mas o problema é este, né? Preguiça. Há muita preguiça no estudante atualmente. Exatamente. Então, eu acho que tudo se perde aí. Todo objetivo, todo esforço que está à volta do PA, que é o processo de ensino e a aprendizagem, fica sem efeito, porque depois de passarmos a batata para o aluno pega e arquiva. Este é o Exatamente. problema. Falou aqui de IA. Não estamos a sair do nosso tema, mas é uma curiosidade, como professor de matemática. Qual é a sua visão sobre o uso de IA para o processo pedagógico? Questão interessante. Eu não sou contra o uso de IA no processo pedagógico, conforme coloca a questão. No entanto, lamento a forma como tem sido usada e encarada pelos alunos, não é? Eu, por exemplo, venho de uma época em que não havia nada. Não havia manuais, não havia tecnologia, não havia Google, não havia telefone, não havia nada. Exato. Nós dependíamos unicamente do professor e do conteúdo que ele partilhava em aula. E nós brilhávamos, não é? Agora, hoje em dia, eles têm tudo e mesmo assim
é uma desgraça, entre aspas, diga-se de passagem, Quer dizer, aquilo que tem apresentado, antigamente o estudante dependia a 100% do do que o professor professor. tinha a Exato. dar na aula. Hoje não. Sim, Há muita informação. sim, Não obstante, é lastimável. exato. Indo mais fundo, eu relaciono este desligamento do aluno, do estudante com a tecnologia com a relação demanda, procura e oferta, não Uhum. é? Quanto mais tecnologia há, quanto mais informação há, está disponível na palma da sua mão, menos interesse há, não é? É como, por exemplo, o preço do tomate, na época de tomate e na época de escassez, não é? Então, Exato. hoje em dia, eles têm tudo para estudar, Quer dizer, YouTube, os se há PDFs, muita demanda, a qualidade sim, o interesse também desvanece. desvanece, né? Eu tenho dito que nos meus tempos, quando estudava, eu tinha o professor, como já disse, e mais tarde babaram-nos com o Google, não é? Uhum. E no Google tu tinhas o PDF, né? Baixavas o PDF, então tinhas que ler um manual que te dava acesso ao ponto em que tu querias. Hoje em dia não, a questão que ele coloca é direta, né? Não sofre muito com o IA, mas mesmo assim só faz isso para copiar para o caderno, apresentar ao professor e sair do assunto. Não O- tem tempo de assimilar aquele Exatamente. conhecimento. Yeah. Exatamente. Esse é um problema que nos inquieta, mas temos trabalhado para ver como é que podemos gradualmente, porque aí acaba de chegar, né? Já tínhamos o Google que, pronto, também não beneficiou muito o aluno. Talvez com mais metodologias possamos conseguir unir este interesse que o aluno tem pelo TikTok e o IA. Exatamente. Estamos com o Januário Visionário, saudações do meu amigo aí. Ele escreve aqui no Facebook. Eu sempre me perguntei o porquê de aprendermos algo que nem iremos implementar. É o Interessante. Januário Visionário. O Elcidio Mazuze, desligado. Canmambo, Elcidio Mazuze. O Januário escreve ligado de Patrícia. Muito Canmambo. Mas tem aqui o comentário de Januário. Eu sempre me perguntei o porquê de aprendermos algo que nem queremos implementar. É verdade que a matemática e a física ensinam conteúdos que não são aplicados? Não, não é verdade. Como já disse, vou fundamentar, não é? Exato. O objetivo primário de irmos à escola é desenvolver competências Uhum. e habilidades para a vida, É fato. não é? Então, desde que aprendemos lá nas classes iniciais, a pegar no lápis, a escrever, a ler, a contar, e vamos avançando até ao nível médio, há um desenvolvimento cognitivo aí, né? Que é abrir a mente. Compare um aluno que vai à escola, frequenta as aulas, com um jovem da mesma idade que, infelizmente, não tem acesso ao ensino formal. Será que esses dois são iguais? Não, Tem que não é? existir diferença. Há diferença. Yeah. Então, partindo deste pressuposto, vemos que, além da utilidade que os conteúdos têm para o futuro, amanhã, já hoje em dia, né, o aluno aprende a saber ser, a saber estar, a Está. saber se comunicar. Há muito calão quando eles comentam, mesmo aqui, talvez, é possível ver aí nos comentários que a linguagem usada, a pontuação, a acentuação, a translineação, não vai de acordo com um aluno de nível médio, por exemplo. Está dessa segunda, mas o que escreve, né, é uma desgraça, né? Mistura o tu com o você numa mesma frase, né? Então tudo isto Yeah. já Até na universidade é às uma vezes ameaça. encontramos essas situações. Exatamente, é uma Yeah. ameaça. Então quando ele pergunta, o nosso internauta Januário pergunta onde vai usar, já aqui, né? Não precisa ir longe, já aqui vai usar. E mais tarde, quando chegar no mercado de trabalho. Exatamente. Vamos comentar sobre um pouco, por exemplo, trazias aqui o conteúdo de logaritmo. Não é? Sim. Onde é que aplicamos? A matemática, esse assunto de logaritmos são funções, não é? Então, as funções, logaritmo é o inverso da função exponencial, então tem aplicação no cálculo de lucros, juros, no cálculo financeiro, não é? Para estimar depois de quanto tempo, por exemplo, numa população de bactérias, né? Para
os cientistas, por exemplo, que cultivam isso, né? Qual é o crescimento e decréscimo, não é? Vão usar os logaritmos. Sim, junto com o processo de exponenciais, não é? Interessante. E mesmo nós podemos usar isso, né? Porque são gráficos, né? O aluno, infelizmente, só quer saber construir na sala de aula. Mas qual é a aplicabilidade daquilo já não lhe interessa. Mesmo quando calcula, resolve uma equação linear ou quadrática, qualquer que seja, só quer chegar a um x qualquer. Mas qual é a informação que aquele x carrega consigo? Não lhe interessa. Então, convido-vos a todos os alunos que neste momento ainda estão no exercício dos estudos, que parem um pouco e pensem como poder, a partir deste podcast, mudarem a sua postura. Porque é possível. Exatamente. Agora, quanto à questão de teorema de Pitágoras, Uhum. qual é a aplicabilidade do nosso dia a dia? Aonde é que nós conseguimos ver o teorema de Pitágoras no nosso dia a dia? Há vários campos, não é? Eu darei exemplo, já que envolve a relação dos catetos com a hipotenusa, não é? Por exemplo, nós lemos nos atlas a medida, a distância da Lua à Terra, por exemplo, né? Quem é que esticou fita métrica e mediu? Não é? Para nos dizer qual é a distância. Exatamente. Exata. As distâncias entre o Sol e a Lua, todas as distâncias que existem estão lá catalogadas, não é? Graças a este teorema, né, que temos essas informações, não é? Mesmo aqui perto, os que vivem perto dos rios, assim, e têm que atravessar, podem usar este teorema. É simples, né? Saber, pode fazer uma experiência ele próprio, como pode calcular a distância aqui de uma margem a outra. Simples, né? Usando o teorema de Pitágoras ou mesmo a própria trigonometria, né? Que tem paralelo com o teorema de Pitágoras. Então, há muita aplicabilidade. Não é só ciência teórica no papel, no caderno, mas tem a parte prática consigo também. Exatamente. Quais são os outros conteúdos aplicáveis no nosso dia a dia? Ah, tem a equação quadrática paramétrica. Eu gosto muito dela, não é? Porque além da variável x, nós temos ali o parâmetro, né? Que é uma outra letra diferente de x que está ali na equação. Então, normalmente, quando resolves uma equação quadrática normal, tu tens duas raízes, provavelmente, possivelmente, não é? Então, aquela raiz informa-te, né, sobre o problema em questão. Mas, quando tens um parâmetro, aplicando aquele parâmetro na vida real, eu posso dizer assim, no teu dia a dia, no nosso dia a dia, quando tens um problema específico, né, procuras uma solução para aquele problema específico. Mas, enquanto procuras uma solução, quais são os outros desafios, quais são os outros sabotadores que tentam inviabilizar que chegues a uma solução confiável ou a melhor solução para o teu problema? Olha só, de uma equação quadrática, depois paramétrica, em sala de aulas, tens uma variável, tens um parâmetro. Então, transportar isto para o dia a dia, né? Tenho problemas, temos problemas, todos nós temos problemas, grandes ou pequenos, e queremos soluções. Então, ao passo que buscas soluções, os problemas não param de chegar. As ameaças não param de existir. Então, como é que nós nos posicionamos, né, tendo uma variável e outros desafios? Só para citar um exemplo. Exato. E os outros conteúdos também? Sim, importantes, né? Temos a adição algébrica ali na 7ª classe hoje em dia, antes estava na 8ª classe, né? Os sinais positivos e negativos, não é? Os alunos, quando se informa diariamente sobre a temperatura, né, lá nos serviços noticiosos, eles só ouvem amanhã há uma previsão e será de tantos graus Celsius, né? Mas o que é que nos diz aquele número de concreto? E nos países ou regiões em que temos temperaturas abaixo de 0 graus, né? Aquele sinal menos negativo ali, e no nosso caso, aquele sinal positivo, qual é a informação que está a dar? Né? Quando, no nosso caso, oscilam de 16, né? 16 para nós já é frio, até 30 por aí, né? O que é que
está-se a dizer, não é? Então, eu creio que há muita coisa que pode ser debatida, pode ser falada, e os alunos, mais do que nós, têm a missão de desvendar tudo isto. Muito bem. Tem também aqueles conteúdos sobre reis quadrados. Hum. É, A radicalização, exatamente. né? Como é que nós podemos aplicar também esses assuntos no nosso dia a dia? Yeah. Tem muita aplicabilidade, de facto, né? Porque a radicalização tem ligação com a potenciação, né? São operações inversas, né? Radicalização e potenciação. Então, aplica-se nos cálculos, né? Uhum. Especialmente em funções, né? E quando se tem função, tem-se, por exemplo, construção de obras de arte que envolvem curvaturas, não é? Então, para estimar, por exemplo, ah, qual é o peso máximo que pode uma placa curvilínea suportar, é preciso ter noção desses conhecimentos, né? Senão, Então é mais está ali a usado na ponte, arquitetura. exatamente, está ali a ponte para puta tempo, com aquela elevação, não é? Uhum. Então, há um pouco de radiação ali, não é? Que, que explica Há muita matemática envolvida. exatamente, em muitos campos da vida, não é? Em muitos campos da vida. E quais são os conteúdos de física que deseja aqui Aí sim, trazer? aí sim. Eu costumo falar muito de tensão. Eu não sei se os alunos lembram disso. É um assunto que é tocado na física da 11ª classe, Uhum. né? O cálculo de tensão nos fios, nos cabos, não é? Por exemplo, nos elevadores, nos guindastes, há cabos que são usados ali para deslocar contentores e o próprio elevador, por exemplo, né? Então, no dia a dia, ao se construir um edifício, né? E decidir-se que é preciso que se coloque lá Um elevador. um elevador, quantos cabos é necessário colocar que suportem o peso, não é? Uhum. É física isso, né? Mesmo nós aqui, não indo longe, quando vais criar uma fisga, fazer uma fisga, né? O elástico que vais lá colocar, né? Que tipo de elástico vais colocar? Este que amarramos dinheiro com ele, Yeah. ou aquele que é dos pneus, não é? Que tipo de pau vais usar para que realmente o elástico funcione? E acertando uma vez só no passo, já era, não é? Tem aplicabilidade, sim. Eu vou dar mais um exemplo sobre a inércia, não é? Uhum. Inércia é o que acontece quando estamos dentro de um autocarro e não usamos cinto de segurança. Se ele acelera de repente, o que acontece? Nós tendemos a voltar para trás. E quando ele acelera, ele reduz bruscamente, Travando neste caso. exatamente, tendemos a nos inclinar para frente. Então, isso é inércia e por causa disso existe lá o cinto de segurança, né? Que nos protege, confere alguma segurança, né? Porque quer haja uma travagem brusca, uma aceleração repentina, estamos lá imobilizados graças ao cinto de segurança. Né? Interessante. Tem também aplicabilidade a esta física no campo da temperatura, não é? Por exemplo, quando vamos aquecer água, eh, temos ali a matemática e a física junto, né? Dando um exemplo, né? Quanto tempo esta água precisa ficar no fogo para que atinja 100 graus Celsius, né? Então, estes 100 graus Celsius é matemática, são números, né? Uhum. E a física, o processo de transferência de calor ali existente, né? É física. A física explica isto, né? A convenção que ali existe. É muito bonito. É muito bonito. E é interessante acima de tudo. De né? fato, de fato. É interessante. Meus caros, minhas caras, estamos aqui conversando sobre matemática e física. O professor aqui, Samson, desvendar, não é? Desvendar os segredos ah, de matemática, física, os conteúdos que têm sido lecionados nas nossas escolas, nos nossos currículos, que em algum momento cria um imbróglio, né, na mente do estudante, não vendo, não é, nenhuma aplicabilidade desses conteúdos no seu dia a dia. E em algum momento acaba
gerando desinteresse. Né? A professora aqui está mostrando que, de fato, esses conteúdos são relevantes, né? E que no dia a dia são visíveis. Né? Dava também que exemplo, quando aquecemos já, e esse tempo de frio, muita gente para poder aí tomar banho precisa primeiro passar por este processo de aquecimento da água, né? Da água. E também dizia, né, que a raiz quadrada, por exemplo, são conhecimentos relevantes para a questão mesmo da construção. Né? Dava um exemplo aqui da ponte Maputo Catembe, que precisou-se, né, aplicar, né, usar desses conhecimentos aprendidos aí na matemática. Mas continuamos conversando com o nosso amigo amado, o professor, né, Samson. Ele vai explicando mais conteúdos que no nosso dia a dia podemos aí aplicar. Prof, quais são outros conteúdos relevantes que deseja partilhar com os nossos internautas? Bem, eu como professor de matemática e nos últimos tempos, estando a trabalhar com a 11ª classe, Uhum. tanto as ciências como as letras, convidaria os alunos, todos eles, ainda que este conteúdo tenha passado, convidaria todos eles a lembrar-se da lógica matemática. A lógica matemática é um campo da ciência que abre de verdade as mentes. Como o tema aqui falava de abstração, não é? Então, quando o aluno sai da 10ª classe e passa para a 11ª classe e encontra a lógica logo no primeiro trimestre, ele sente o que é abstração. Quando deixa de trabalhar com números, né, dígitos, algarismos, por assim dizer, e começa a ter ali P, Q, operadores conectivos, né? A ter que ler isso, não é? Já não lê variáveis como tal, mas começa a interpretar proposições e suas composições, não é? Então, eu convido a todos eles, né? Aqueles que neste momento jovem e frequentam esta classe, e mesmo aqueles que já passaram desta classe e podem até ter esquecido, podem revisitar lá, né? Lógica matemática. Tem uma propriedade que ganhou-me quando iniciam as negações, né? Ali na primeira lei de Morgan, o não P, não é? Então, ali aparece a dupla negação do P, da proporção P, não é? Então, levando para o cotidiano, não é? Como é que na vida nós negamos algo? Como é que nós recusamos algo? É simples, né? A proposição lá diz o quê? Não, não P, ou seja, a dupla negação de P é equivalente a P, ou seja, a própria proposição inicial. Então, na vida, como isso se aplica? Como é que eu nego? Então, transmite a ideia de que se eu nego 2 vezes algo, eu digo assim, por exemplo, não quero vir ao podcast, então eu já aceitei. Porque a proposição diz o quê? Que não P é equivalente a P. É uma lição, né? Então, se eu quero negar, tenho que dizer não apenas uma vez. Agora, por transferência, né, da aplicabilidade deste conhecimento, conteúdo, eu posso dizer assim: se alguém nega para ti, né, estás numa insistência, num debate, ou seja, a pessoa que diga um sim, ela vai dizer não, 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 tantas vezes, vai contando, né? Porque a proporção lá diz o quê? Não P, 2 vezes. 2 é par, não é? Então, se o não resultar em um número par, então o resultado é positivo. Agora, quem vai conseguir contar? Este é o ponto. Yeah. Então,
É mais ou menos isto, né? Sobre a lógica, para citar um de vários exemplos que eu aqui poderia dar, né? Temos o caso dos problemas da vida real, tanto lá na oitava classe, aqueles problemas que depois transformam-se em equações lineares, né? Assim como na décima classe, aqueles problemas que depois transformam-se em conjuntos, conjuntos de diagramas de Venn, não é? Então, como é que nós, tendo um problema concreto, específico hoje em dia, né, podemos do problema criar diagramas e observar e chegar a uma solução válida, de acordo com a ciência, de acordo com aquilo que o aluno aprendeu, seja ano passado, seja este ano, né, seja algo que esteja a estudar neste momento. Como é que é possível isso? É possível. O que eu quero muito pedir e apelar aos alunos é que dediquem-se, né? Não estamos a pedir que deixem de ser crianças, adolescentes, jovens, que deixem os demais afazeres que têm. Não, não é isso, né? Mas que deem tempo a cada assunto do seu dia. Só assim é que pode haver mais produtividade, mais benefício e no fim todos nós saímos felizes. Exatamente. Agora, por exemplo, com essa situação de inteligência artificial, né? A inteligência artificial veio para ficar, de facto, não é? Veio para ficar e deve ser usada, não é? Mas, claro, de forma consciente. E olhando para aquilo que é a vantagem, né? Os benefícios que a IA traz, né? O que é que os professores devem fazer para motivar os seus alunos em relação ao conteúdo e também a IA, para gostarem mais da matemática e da física? Interessante. Yeah. Bem, é um desafio, é um enorme desafio, não é? A ideia é boa, sim, mas quanto à sua aplicabilidade, yeah, de facto é um desafio, porque primeiro temos que nem todos os alunos têm um telefone, Uhum, é um desafio é um esse. desafio. E tem telefone, nem todos têm megas, não Segundo é? desafio. Segundo desafio. E depois, tendo os dois, né, megas e telefone, eh, no, durante a aula temos problemas de concentração, né? Se eu permitir que se use o telefone durante a minha aula, qual a garantia que eu tenho de que aquele aluno que está com o telefone na mão está de fato a abrir o GeoGebra, por exemplo, né? O GeoGebra é uma ferramenta que usamos para a construção de gráficos, a matemática, né? Ao invés de eu desenhar tantos gráficos no quadro para mostrar que, por exemplo, uma equação quadrática, o coeficiente A influencia na abertura da própria parábola, né? Consoante quanto maior for ou menor for, ela vai se fechando ou abrindo, né? Antigamente tínhamos que desenhar tantos e tantos gráficos para fazer ver ao aluno isso. Mas com IA, né? Antes até era o GeoGebra, mas era uma espécie de IA, era possível colocar lá a expressão, né? O tipo, e manejava os coeficientes ali mesmo no GeoGebra. E é possível isso a partir de um telefone. É possível, porque tem Uhum. lá o GeoGebra online, não é? Mas qual a garantia que tu, professor, vais ter de que aquele aluno específico está de fato ali? Temos turmas numerosas hoje em dia, né, Yeah, no é setor público. lastimável. Sim, então não terás tempo suficiente para verificar de carteira em carteira se de fato estão na aula proposta pelo professor ou não. Contudo, a ideia é boa, né? Eu, de fato, motivo os meus alunos a que usem IA e tem sentido que alguns, sim, acatam, mas uma grande maioria não, só vai lá buscar informação, né? Não vai lá para se potencializar, não é? Estudar, aprender, não é? Só vai lá porque tem TPC, a pessoa deu TPC, então vai cobrar e amanhã tem que entregar a ficha e acabou. Mas é uma pena mesmo, é uma pena porque eles não sabem de onde a gente vem, como vivemos antes, né? Não tínhamos nada disso, não tínhamos nem telefone. E eu até lembro quando surgiu o próprio telefone, eram bombinhas, né? O 5110, o Nokia 3110, né? Só era mensagem
e chamadas, né? Não tinha fotografia, não tinha nada, Não existia né? isso. Sim, Agora e mesmo. hoje é este mundo, este computador que temos na mão e nem conheço, é só TikTok, Instagram, Snapchat, né? Coisas que não são pecaminosas em si, mas dado que sacrificam o maior tempo do aluno, né, que fica até 23, meia-noite, está ali nisso e não a estudar, a produzir, a se ah, buscar para abrir a sua mente e amanhã ser um adulto que possa saber se ele está. Eu posso comentar. Alguns pesquisadores, não é, Uhum, sugerem que é possível, através das redes sociais, por exemplo, ensinar conteúdo. sim, Como é que seria isso? Por exemplo, na matemática. Como é que usariam o TikTok? Já sabemos que os alunos gostam mais de TikTok sim, hoje em dia. Como é que nós poderíamos usar TikTok para atrair os alunos a gostarem da matemática? sim. Antes, permita-me de responder a sua questão, terminar aquela em que eu vinha, sobre esta coisa de o aluno não investir em si, nos seus estudos hoje em dia, né? Nós tivemos, ano passado, um concurso de beleza aqui na nossa província e eu vi moças muito bonitas que ficaram para trás e quando fui analisar a fundo o que contribuiu para tal, eu percebi que foi aquele momento de cultura geral, não é? Em que, de repente, está com o microfone em rede nacional e é questionada sobre isto e aquilo e não sabe dizer, né? Diz coisa com coisa, né? Mas são pessoas que já tinham nível médio ou estavam frequentando o nível médio, algumas delas. Então, eu citei este exemplo que é para mostrar quão danoso é negligenciar a dedicação, o investimento no estudo hoje em dia, né? Porque, Tipo, pode ser bonita, ter talento, mas se não tem sim, essa parte limitam-se nisso. Eu científica. sou bonita, eu sou alta, se tem cintura perfeita, quadril perfeito, e pronto, é tudo. Enquanto na vida real não é nada disso, não é? Então, voltando à sua questão sobre como é que as redes sociais podem ser úteis para o ensino da matemática, assim como da física, ah, é possível, sim, né? É possível. Temos lá o professor Jalé, posso me referir a ele, Exato. né? E tantos outros que usam as redes sociais para motivar tanto os colegas, né, pelo trabalho que fazem, assim como para mostrar aos próprios alunos o que eles próprios têm feito em comparação com os outros que não fazem. Eu creio que vendo exemplos desta natureza possam influenciar positivamente a todos nós, como professores da mesma área, para que usemos as plataformas digitais a fim de que os alunos sintam que não é perder tempo estar no TikTok se for para se beneficiar e produzir conhecimento. Não só para colocar aqueles vídeos onde aparecem a dançar, né? Fazem coreografias, gracinhas e acaba por aí. Mas como é que aquela gracinha, no fim, tem algum pingo de ciência? Né? Uhum, Ao uhum. invés de cantar snoco, noco ali, né? Yeah. Por que não dança enquanto canta algo que tem a ver com lógica, por exemplo, com história, com biologia, com algo que esteja a estudar? Nem que Uhum. seja de uma portuguesa, uma conjunção, por exemplo. Eu aprendi que uma conjunção, por exemplo, é, portanto, eu posso usar uma conjunção enquanto vai dançando, né? E não só colocar lá a mapiano, porque tem snoco, noco e está a dançar isso aí, né? Eu acho que é por aí, né? Que dancem, sim, estejam lá nos filtros, Snapchat e tudo mais, Instagram, mas ao divertirem-se lá, poste algo que tem a ver com a ciência. Exato. Sim. Muito carimambo, prof. Deixa-me só ler aqui comentário no Facebook. Edgar de Betcourt Manhat. Show. Parabéns, não é? Hermelino Francisco ligado, DCIS estava na casa, muito bom mesmo. Queremos agradecer aí os comentários, não é? Vamos escrevendo aqui, vamos compartilhando também, pessoal, para que mais amigos aí, irmãos, familiares, alunos, possam, de facto, estar sintonizados à conversa de hoje, que é muito pedagógica, né? Que é muito pedagógica. Você que já ah, terminou há muito tempo este percurso, não é? Processo
educacional, né, vai lembrar hoje, não é? Vai lembrar hoje de alguns conteúdos que o professor está aqui mencionando. Professor, o tempo aqui corre muito, né? O tempo corre muito. Quais são os outros conteúdos? Já estamos a ir mesmo para a reta final da edição de hoje. Quais são os outros conteúdos que pretende partilhar conosco? Ahn, eu poderia terminar esta sessão falando um pouco mais da física. Sinto que falei pouco da física, sendo que a física e a matemática conhecem-se muito bem. Ahn, tem uma questão da física a ver com peso e força, né? A relação massa e gravidade, não é? Hoje em dia temos muitos problemas com peso, né? Disse que pesamos, sendo que fala-se de massa física ou corporal. Então, que possamos usar este conhecimento de peso e massa para ver como é que estamos na balança, não é? E evitarmos doenças que hoje em dia dizimam muitas vidas, obesidade, com tensão, diabetes, por aí fora. Então, tudo isto é ciência e aprende-se, mas se não aplicamos e não entendemos, estamos só lá para cumprir com horário e agendas escolares, porque os encarregados nos enviam à escola, saímos a perder, né? Não estamos lá pelos nossos pais ou por mais ninguém, senão por nós mesmos. Então, que cada um de nós dê o seu melhor, esforce-se, busque o apoio que for necessário para alcançar os objetivos para os quais estão lá a estudar, não é? Eu tenho um exemplo que me ocorreu recentemente, permitam-me partilhar aqui, que é o uso do uniforme escolar, não é? Quando as alunas, por exemplo, né, é fim de semana, é sexta-feira, saem para se divertir, não falo de alunas, não falo das moças no geral, né? Quando saem para se divertir, ela veste-se de modo promíscuo, né? Está ali com uma sainha, por exemplo, né? E quando está na noite Adiante assim, do ministro Ferrão entrar no Ministério da Educação, também iam à escola assim, assim, né? sainhas Yeah, acima do joelho, né? yeah. Então, quando ela está na night assim vestida, ela faz valer aquela forma de vestir promíscua, não é isso? Exato. Então, por que que quando está de uniforme o nosso aluno, no geral, tanto alunas quanto alunos, não fazem valer o uniforme escolar, né? Estando ali para aprender de verdade, né? Sair dali e sentir-se que eu saí não como entrei. Naquele dia, não no fim do ano letivo, né? Naquele dia de atividade, eu entrei, aprendi isto, e a partir de hoje o meu pensamento é este, não é? Então, convido mesmo a todos que me ouvem e aqueles que nos ouvem neste momento, que façam chegar a mensagem mais distante. Queremos adultos que amanhã possam contribuir para este país e não serem peso para o país. Exatamente. Considerações finais sobre a temática? Foi bom estar aqui neste dia da independência. Eu estou independente, sinto-me independente. O país é nosso e que a física e a matemática contribuam para que saiam da abstração para o concreto, porque é possível e a ciência está na palma das suas mãos com as IA e as TICs e os telefones celulares poderosos que todos vocês têm. Exatamente. Olha, meu caro Samson, aqui no Mais Non Podcast não falta este momento com todos os nossos convidados e nem preparamos os convidados para este momento. É sempre uma surpresa e não vai ser exceção para Vossa Excelência. A questão é, qual é o convidado ou qual é a figura, qual é a personalidade que deseja ver nas próximas edições aqui no Mais Non Podcast, sentada aí, nesta cadeira. Não tem a ver com o tema antes. Não, independentemente do tema. Eu posso falar de quem eu quiser. Sim, qualquer pessoa. Eu gostaria de ver. Tenho um colega. Posso falar não? Fica à vontade. Nation Dick. Eu gostaria de te ver aqui, meu amigo. Convida ele agora ao vivo em direto. Nation Dick. Olha para aquela câmera aí. Nation Dick, eu estou aqui. Nation Dick,
És meu brother, tu sabes disso. Eu estou aqui e peço que te prepares para que muito breve mesmo possas vir sentar aqui, não importa o tema, e possas nos agradecer com o teu saber. Eu sei que sabes muito e filosofia, yeah, vai ser mesmo hot. Muito Canimambo pela sua presença, meu caro. Foi um prazer receber-lhe aqui. Queremos fazer aqui destaque de alguns assuntos que merecem comentários. Aqui. Temos aqui o iogurte, né? O iogurte, bom iogurte, né? Da apresentadora e poetisa Isaura, né? Então, vocês que queiram degustar deste bom iogurte, aí apoiem, não é? Apoiem aí, não é? E vai ser muito bom. Temos também este sorvete de malambe, não é? Já está aí o contato, por favor, não é? Adquiram a partir de, não é? De 50 meticais, não é? De 50 meticais. Ahm, Temos também uma casa de hospedagem na Praia de Belém, para você que queira aí passar uma temporada, não é? O contato está aí, 87 24 87 230. Muito bem, podem já reservar aí. Curso de técnicas de apresentação em público. Você que queira saber, não é? Aprender aí a falar em público, está aí o contato também. Pode já fazer a sua inscrição. Mas temos mais, não, temos aí algumas vigílias já aí, minha realizadora. Vamos lá. E temos um seminário aí, não é? Temos um seminário aí. Exatamente. Faltam 2 dias para o seminário do protocolo com o tema o transbordar da intimidade. Né? Este seminário é para sábado, dia 27 de junho de 2026, a partir das 9 horas, na igreja de Boane. Né? Isso é Maputo. Você que está em Maputo, você que também deseja participar, né? Tá aí uma oportunidade. Agora, você que vai casar e precisa aí de vídeos e fotos, mas não serve aí, garante, não é? Garante aí a cobertura. 84 128 62 66. Liga e agende o seu dia, né? O seu dia e vai garantir aí a eternização da sua história. Muito Canimambo, a minha equipe de realização, que trabalhou arduamente na edição de hoje. Muito Canimambo também ao doutor Samson, que esteve aqui partilhando os seus saberes conosco e também com os internautas deste Mais Não Podcast. Louva a Deus também pela minha equipe de produção, né? Taylor Waila, que está na realização. Hermelaine Azul, nosso produtor, ele que garante, não é, este cenário todo aqui. Ao Paulo, operador de câmara, ao Bruno também, o nosso operador de câmara. Muito Canimambo, que Deus abençoe vocês. Voltaremos na próxima quinta-feira com mais um tema super interessante, super educativo para si. E não esqueça, ainda hoje, quando forem 18 horas, temos aqui o podcast João 8:32, onde vamos falar do verdadeiro dia da adoração. Segundo a Bíblia, né? Qual é o verdadeiro dia de adoração? Alguns dizem é sábado, os outros é domingo, os outros dizem qualquer dia. Né? Então, teremos aqui com homens de Deus que vão nos esclarecer estes assuntos. Então, uma proposta super interessante para você. Fica ligado. Voltaremos aqui próxima semana às 16 horas com mais uma edição do Mais Não Pode.